Senhoras e senhores, aqui quem fala é o Mestre Yokai e hoje vamos reagir ao rap de Death Note, Kira contra ele. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, começa para o próximo vídeo, compartilhe com seu amigo que é fãzão de Death Note, assim como eu sou, e bora pro vídeo. 3, 2, 1 e rodando. Assim, para quem assistiu Death Note, deve saber que o Shinigami Ryuki ele aparece bem na frente do Light Yagami e diz: "Por que está sendo preso? Eu sou o Shinigami Ryuki, aquilo que vocês têm na mão não é um caderno qualquer, e sim um Death Note que pode tirar a vida de todo mundo." Pronto. Aí ele já pegou a visão, já pegou a ideia que ele pode fazer o que bem quiser, desde que escreva o nome da pessoa, até mesmo causa da morte, e mande ele diretamente para a cova. Foi isso que ele fez. Só que assim, tudo que a gente faz na sociedade pode ser usado como danoso, até mesmo criminoso. Sim, mas quando você tem um Death Note, você não sabe nem sequer quem é o dono. Você tem que ter um alter ego para não saber quem é você. Por exemplo, se eu tivesse um Death Note, eu colocaria o quê? Eu colocaria mais ou menos Oni, que no caso, um monstro. Mas ninguém ia saber quem seria. Mas aqui, como ele colocou Kira, que quer dizer killer, em inglês significa assassino, então faz muito sentido. Só que assim, no anime de Death Note é mostrado que enquanto ele está tirando vidas de muitas pessoas que são criminosos pela TV, pelo noticiário, jornal e etc, de essência, o L já tomou iniciativa e já está no cangote dele, rastreando os seus passos, vendo o horário da morte e até mesmo colocando câmeras escondidas para ver se ele está matando pessoas ou não. Em tese, ele só tem 3 de chance de ser o Kira. Agora os números acabaram de crescer. Inclusive, o Annie Rap e também aquele compositor que faz cerca do Novatrop estão fazendo uma parceria com essa música. Então, eu percebi pela voz porque eu escuto muita música do Annie Rap. Então, Bite tá muito bom. Assim, o L, ele por assim dizer, ele é viciado em doce. Quanto mais melanina e também mais açúcar você consome, mais seu cérebro fica ativo. Eu só não sei como é que ele não ficou diabético. Porque eu sei que ele é um puta gênio, mas eu não sei como ele não ficou diabético. Olha, que eu saiba, o L ele já sabe que o Kira ele quer se tornar um deus a todo custo, fazendo assim uma referência ao cristianismo, só que não é aquele que a gente conhece, é um cristianismo voltado para uma sociedade onde todos adoram o Kira como se fosse o salvador do novo mundo. Só que, tipo, se ele varrer todo mundo que seja criminoso e só deixar todo mundo que não é, que graça tem isso? Olha, ele diz uma coisa que muita gente já diz em tese e também que faz muito sentido ambíguo. Que no caso, se você parar para pensar, muitas
divindades, muitos deuses, tiram vidas de seres humanos por motivos egoístas e também fazem isso pelo seu bel prazer e também porque são superiores a elas. Em teoria, o Light só faz isso porque enxerga os humanos como se fossem somente brinquedos para usar, manipular e fazer com que bem quisesse, mas acredito que ele seja manipulador de primeira. Só que assim, ele manipulou tanta gente que usou até mesmo a Mizamani para ser até mesmo a sua comparsa. Isso foi colocado, como o próprio L bem disse, que o Kira não estava sozinho, e sim que tinha dois Kiras, um Kira e a Akira. Só que ele não sabia quem era a quem. Ele precisava de mais dados conclusivos. O L está sempre lá, meticuloso, olhando dados para ver se bate ou não. Eu já não sei dizer só qual é certo e qual é errado. Só sei dizer que o Lart está errado, enquanto ele está certo o tempo todo. Só que no fim, ele acaba sendo morto por algo que ele tentou descobrir e quando ele percebeu, tarde demais, ele já morreu. Isso é uma pergunta interessante, porque o que eu faria se eu tivesse um Death Note em mãos? Porque, cara, se eu tivesse ele em mãos, eu somente ia pagar alguns políticos que eu odeio, que eu simplesmente detesto em vida, e que eles já valem pouco menos nos mortos. Só isso, mais nada. Eu não ia fazer mais nada depois disso. Eu sei que você tem que usar o Death Note para tirar vidas de pessoas e tal, mas, cara, eu só tiro vidas de pessoas que eu odeio, mas não de todo mundo. Olha, que o Light Yagami ele é mal intencionado e também um pilantra, um vilão descarado, ele é sim. Mas o L, ele sempre soube, mesmo agindo como um bobo, até mesmo como um bobo da corte, mas ele é um gênio. Ele só faz isso como um disfarce. Ninguém sabe qual é o real nome do L. Tanto é que o Atari ele nunca chegou a revelar o nome do L realmente. Ele sabe qual é, só que ele nunca disse isso por alto. Olha, se uma pessoa descobrisse que é o vilão, a primeira coisa que ela ia fazer era tipo assim: matar a primeira pessoa que ela visse pela frente e depois assassinar as pessoas que ela mais odeia, enterrando as provas e depois queimando os corpos sem deixar testemunha. Era isso que o vilão ia fazer. E é isso que o Light Yagami está fazendo, enterrando as testemunhas e apagando as provas. Aí é uma escolha sua, porque se você se entregar ou não, é uma escolha sua. Se fosse meu caso, eu me entregaria, mas no caso do Light Yagami, ele não se entrega fácil, não. Ele simplesmente é difícil de entender. Falando em peão, ele usou a Mizamani como um mero peão para ser um degrau para ele subir mais e mais e mais alto, para ele continuar matando mais gente sem ter motivo algum. Ele só está varrendo esse mundo para que vire cerca de uma cidade sem lei. É tipo uma cidade fantasma de Silent Hill. Olha, se aceitar a podridão de uma pessoa é algo notório, isso eu já não sei. Só sei dizer que uma pessoa que realmente com a maçã, mesmo que ela já está podre,
já dá para entender que a pessoa tá podre por dentro. Não posso negar isso, não. Olha, uma coisa que ele disse é verdade, porque se você acredita, vamos supor aqui, se você acredita que o Papai Noel existe, e isso daí você nutriu durante a infância, ok, tudo bem, mas se você acreditasse e contradizesse que essa verdade que você nutriu durante a infância é uma ilusão, você ia acreditar? Claro que não! Até porque nem tudo nessa vida é como você acha que é. Tem cerca de regras nesse mundo. E Death Note está aí para provar o contrário. Assim, uma pessoa cética é aquela que acha que sua verdade é absoluta e só a dele condiz com a verdade. Enquanto uma pessoa que tem ideologia própria, que no caso ele acredita que pode até mesmo dizer o contrário e provar que o Light Yagami ele possivelmente seria o vilão da história enquanto ele busca justiça. Só que um livro de Michel Weber, que é um escritor alemão, ele diz que a verdade que nós buscamos ela pode ser contraditória diversas vezes ou até mesmo para declinar e fazer os outros caírem durante o tempo. Dividir-se, evitar com ervas daninhas. Quando ele diz isso é um trocadilho, porque se ele está se referindo a ervas daninhas, ele está se referindo a pessoas inferiores e ele quer simplesmente pegar isso aqui, podar todo mundo como se fosse uma praga no jardim. Simplesmente isso, para que todo mundo saia morto e depois ele saia como vencedor. Olha, não tenho mais nada a dizer sobre o Light Yagami. Tanto é que ele é sem escrúpulos e também um grande cretino e miserável. Ele é arrogante, cretino, manipulador, egoísta, miserável e também muito trapaceiro. É o que agora? Vegeta pra ser verme? Porque, cara, se depender dele, todo mundo pro Latiagami é verme, mas em contrapartida, o L, ele busca uma forma alternativa de contradizer isso, encontra. Mas quando ele sabe da verdade que os Shinigamis existem, aí é que tá, ele morre no final. Só que assim, se as crianças meio que, quero dizer, se as ações de uma pessoa se difere até mesmo se assemelha a uma criança em parque de diversão, então eu acredito que com o Hélio, até mesmo com o Light Yagami, não seria diferente não. Porque não é aquele diversão sadia não, é uma diversão sádica. E se a gente pegar aquele episódio que ele matou um federal e até mesmo a gente do FBI, juntamente com seus camaradas, podemos receber o seu olhar frio dizendo que eu sou o Kira, e ele disse assim, enquanto sai do ônibus, meu amigo, isso meio que prova que o olhar sádico e frio dele mostra uma ação inexpressiva. De fato, as chances se tornam mínimas, mas dependendo das ações do Kira. E o L não está errado, até porque 3% é quase nada. Anda para o Light Yagami. Mas espere para ver.
Esses 3% que eu disse agora no comecinho do vídeo, eles vão subir para 40%. E quanto mais eles subirem, maior vai ser a porcentagem para o Light Yagami ser condenado à prisão perpétua ou pior. Ele já sabe. Ele já sabe que ele é o Kira. Ele já sabe. Eu já sabia. Eu já sabia desde o começo que Light Yagami era o Kira. Lacrei. Lacrei. Light Yagami, seu tempo tá contado. E o L tá trazendo seu rabo diretamente para prender você com a algema. Meu amigo, o L é um gênio. Eu até sei que o Light Yagami é um gênio também, mas é um gênio do mal. Eu até entendo que tenha essa escolha de certo e errado, mas quem se importa? Todo mundo vai escolher o errado mesmo? Agora eu percebi que esse episódio aqui, ele mostra o exame de admissão que ele e o L meio que se formaram naquela instituição de gênios. Só que, cara, quando um olha para o outro atravessado, dá para ver que um tá na mira do outro, como se fosse um caçador atrás de um leão. E esse caçador é o L atrás do Kira. Aí depende porque se você vai salvar o mundo ou não, é uma escolha sua. Porque se você tivesse o Death Note, você usaria para salvar? Depende. Porque eu usaria somente para salvar a minha família. Mas, cara, tem gente que usaria isso para coisas mais egoístas. Que no caso, o Kira ele usa isso para coisas egoístas. No meu caso, se eu descobrisse que eu era o vilão, eu logo ia me entregar. Eu não queria saber se eu estou certo ou não. Até porque, se eu me entregasse, eu ia me arrepender? Claro que não. Eu estaria fazendo certo em me entregar. Mas enquanto ao Kira, ele não vai se entregar até ele varrer esse mundo como se fosse uma folha de papel em branco. E, meu amigo, isso daí é mais do que contraditório. Quando ele diz espião, ele não está falando dele em segunda pessoa, terceira pessoa. Ele está falando da Mizamani, está falando do pai dele, da mãe, da irmã e também de todos em geral que ele já conheceu e usou somente como escada para conseguir o que quer. Isso se chama peões de escada da manipulação. Quando você quer conseguir uma coisa à custa de outros e depois manipula eles para conseguir o que quer. Eu vi isso na internet, não me culpo. Olha, aí eu já não sei, só sei dizer que uma verdade é contraditória. Em Death Note, quando o Kira simplesmente diz que uma verdade leva a outra e depois está contradizendo para enganar o outro e usar ele como peão em jogo xadrez, ou em um jogo ainda maior, então ele está manipulando, fazendo a cabeça de outros para que outra pessoa se passe por ele, sendo que não é ele, e sim que ele ganhe. Eita, velho! Se fosse eu, aceitaria de boa somente a minha verdade, mas uma verdade de outro. Se passando por mim e contradizendo o que eu acredito, então, não, velho, não. Isso daí não é comigo.
Falando nisso, se o L já tem cada passo dele na palma da mão dele, então cedo ou tarde ele vai ser preso. Eu não tenho certeza disso não. Só sei dizer que no final do anime, o próprio Kira, ele acaba sendo morto pelo Shinigami Ryuki, como escreve o nome dele no Death Note. Aí ele morre de ataque cardíaco. Basicamente isso. Mas então esse foi o vídeo. Espero gostado. Eu sou o Mestre Okai. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comente a sugestão para o próximo vídeo. Compareça comigo que é fãzado de DN, assim como eu sou. E nos vemos no próximo vídeo. Vamos chegar na meta de 3.000 inscritos esse ano. Até a próxima. Falou e fui!